Muito bom dia, galera. Lembrando sempre, um ponto de vista é a vista de um único ponto e não é a verdade absoluta. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é mostrando um pouquinho mais os panos de fundo que vem acontecendo. Eu acho que eu não consigo linkar fotos aqui, mas é interessante. Primeiro, se você quiser analisar a Síria, você tem que voltar para o 9/11. Você pode dizer, o que o 9/11 tem a ver com isso? O 9/11 tem a ver o seguinte: a partir daquele momento, o mundo mudou e foram restringidos direitos, foram conseguindo, foi possível recrutar soldados para mandar para o então Iraque, que provavelmente a maioria das pessoas nos Estados Unidos nem sabiam da existência. Foi possível mandar gente para o Afeganistão e atacar esses países. Se não fosse o 9/11, isso jamais teria sido possível. E somente uma pessoa que até hoje não pesquisou nada a respeito ainda vai acreditar cegamente na versão oficial. E a espinha dorsal da versão oficial que foi apresentado é o World Trade Center 7, um prédio que caiu além das torres, que não tem explicação e quase não foi mencionado no Commission Report, que aquela comissão que oficialmente fez a investigação. Então ali tudo mudou. E inclusive tem um vídeo na internet de um general de 5 estrelas que estava no Pentágono, e aí um colega dele chamou e falou assim: isso você pode ver na internet, tá? Se quiser, posso ver o link depois. Aí disse: a gente está indo para a guerra com o Iraque. Mas Iraque, o Saddam Hussein tá ligado ao Al-Qaeda? Não. Ele foi envolvido nos atentados? Não. Ele não entendeu nada. Aí continuou uma semana. Ele falou que 3 semanas depois encontrou com um cara, de novo, e aí ele falou assim, que eles estavam atacando Afeganistão já. Ele falou, a gente não ia atacar o Iraque? Aí o cara abriu a gaveta, pegou um documento, é muito pior do que isso. A gente vai atacar 7 países. Líbia, Síria, Iraque, Líbano, Irã, Somália e o Sudão. Se você observar, os únicos países que não foram agredidos ainda foram Líbano, embora já tenha uns tumultos lá com um rei deposto. E Irã. Interessante que quando você vê alguns panos de fundo, eu vou chegar na Síria, tá? Que isso tudo é importante para você entender um pouquinho da geopolítica. E frequentemente as pessoas cometem erro de achar que um país é uma ilha. E não tem como explicar tudo. Eu
vou tentar resumir assim um pouco. Então, é o seguinte, por exemplo, a Líbia. Por que a Líbia foi atacada? Antes disso, criaram a tal Primavera Árabe. É preciso saber que a Primavera, hoje já está comprovado isso, a Primavera Árabe não teria sido possível sem o dinheiro do George Soros, que investiu em Open Society, são ONGs, que servem para desestabilizar o país. Qual é o interesse do cara? Ele ganha mais dinheiro com isso. Ele pousa de filântropo e ganha dinheiro em cima da crise, em cima dos desastres e das guerras, dos conflitos. Muito triste. Então, Primavera Árabe era uma total mentira, organizada de dentro para fora. Para você entender um pouquinho, há 20 anos atrás, não era possível de ver o Brasil tão dividido como é hoje, entre esquerda e direita. Teve o PT como oposição, mas era tudo civilizado e não era... a maioria das pessoas não entravam em debate acirrados, acabavam amizades, ou não sei o quê. E esse é o primeiro passo da radicalização. Então você pode ver, aqui dentro, as coisas já estão um pouco estranhas, não são mais como eram. Então, só para você compreender. Então, isso certamente não nasce no âmago do povo. Tem alguns instigadores por trás que financiam, que aplicam as informações certas e na hora certa para instigar o povo e por aí vai. Enfim. Então, voltando para a Líbia, que foi um dos países que teve a Primavera Árabe, foi por esses dias, veio à tona, através do e-mail da Clinton, o verdadeiro motivo. Então não é teoria de conspiração também. E até, tipo assim, eu às vezes friso isso, porque ainda tem muitas pessoas que insistem em falar de teorias de conspiração quando uma informação não é tão não crível que ela rejeita essa possibilidade de ser real. Qual foi o problema da Líbia? O Gaddafi, ele estava indo muito bem no continente africano e ele tinha planos de criar uma moeda para concorrer com o dólar e com o euro, que tinha cobertura de ouro. Porque o dinheiro hoje, ele não tem mais nenhuma cobertura. Você acha que tem 100 reais no banco, quando der o estouro, quando der a merda, quando der aquele bank run, as pessoas vão despertar para aquilo que eu vou dizer agora. Se você tem 100 reais no banco, você tem, no melhor dos casos, 10 mais 90 reais de promessa, 90 promessas do banco, que ele vai te pagar os 100 reais. Ou seja, só tem 10. E quem chegar primeiro leva. E os últimos vão ficar com a mão vazia. Esse é o sistema que a gente vive hoje. E os Estados Unidos se garantem porque ainda tem o petrodólar. E o Gaddafi não queria mais vender petróleo em dólar e sim queria fazer essa moeda. E isso foi o suficiente para nem só acabar com a soberania
da Líbia, como também matar o cara, e a gente viu as imagens finais dele. Ele pode ter sido um ditador, sabe? Pode ter sido o que quiser, mas ele foi tolerado e foi amiguinho da Europa e dos Estados Unidos durante muito tempo. De uma hora para outra isso mudou. Então é interessante essa seletividade de ditador bom e ditador mau. Então, só isso é um pano de fundo. Na Síria, essa primavera árabe, por exemplo, no Iraque, os Estados Unidos não conseguiu porra nenhuma. Porque imagina o seguinte, imagina você é um professor de escola e tem que dominar 20 crianças que não estão a fim de serem dominadas. Elas vão fazer resistência passiva, vai fazer de tudo para você não conseguir se impor. Mais ainda se você for um filho da puta. E imagina o que os Estados Unidos fizeram e continuam fazendo, e a OTAN também, no Iraque. Porra. Imagina, você está vivendo sua vida tranquilamente e aí você porra, tem tua família assassinada, recebe bombardeio na cabeça. E tu fala assim, qual foi o meu crime? Ah, você tem um ditador chamado Saddam Hussein. Ah, por isso vocês estão me agredindo? Acho que ninguém consegue ainda ter a simpatia por esses povos. E a imprensa generalizada, que está a serviço da indústria bélica, fica fomentando. Ela exige agora, por exemplo, exigiu do Trump que ele tivesse uma reação. A princípio, esse bombardeio foi o seguinte, na Síria, é muito difícil de entender, porque tem tantas frontes, tem tantas milícias independentes lutando, que tem uma aliança síria-russa, tem a ISIS, tem a Al-Nusra, então tem os como que chama? Irmandade muçulmana, alguma coisa assim. Então é o seguinte, se você, a princípio, qual foi o pretexto de ir fazer guerra contra a Síria no início? O pretexto que foi apresentado é que a ISIS estava tomando conta e estava invadindo e estava que se precisava combater a ISIS. E que havia uma guerra civil na Síria também. Isso é outra coisa que é preciso saber. Você consegue hoje implementar uma guerra civil em qualquer país. Qualquer país. Essa informação é de Daniel Ganser, um historiador que está estudando as guerras desse último século e inclusive, ele estuda também profundamente as energias, tipo, e ele estabelece essa conexão, infelizmente em alemão, então não posso mandar link. Ele estabelece essas relações entre resources, quer dizer, como que chama isso? Tipo, riquezas materiais e guerras. E toda guerra, isso não é só ele que diz, isso é mais do que sabido já. Toda guerra é econômica. Não tem guerra que não seja econômica. Todas elas são econômicas. Então, o Assad e a Rússia, eles conseguiram, a Rússia entrou porque,
aliado da Síria, é aliado do Irã. O Irã também está junto com a Síria. Do outro lado, você tem a aliança Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. A Alemanha não está junto, mas já deu seu aval. Mas uma coisa que é interessante observar, os outros países da OTAN não participaram. Ou seja, já tem uma divisão dentro da OTAN, que já não está mais de acordo com as coisas que a OTAN vem fazendo pelo mundo. Junto também está a Arábia Saudita, junto está a Turquia e junto está Israel. Então você tem Estados Unidos, alguns países da OTAN, principalmente Inglaterra e França e parcialmente a Alemanha, tem a Turquia, tem a Arábia Saudita e Israel, e do outro lado você tem Irã, tem a Rússia, tem a Síria, e a China provavelmente vai pender para o lado da Rússia, se der merda. O que aconteceu? Supostamente teve um ataque de gás, onde foram mortos principalmente crianças e mulheres. E isso foi apresentado que o Assad fez isso. Uma semana antes, havia sido anunciada a possibilidade de retirarem as tropas americanas e as forças estrangeiras, porque Assad estava ganhando a guerra contra ISIS. Então, olha que burrice. Tipo, você está ganhando a guerra. Os países estão quase prontos para serem retirados. E aí você lança um ataque de gás nos 45 do segundo tempo, sabendo que vai ter esse backlash todo dos países. Isso não faz o menor sentido. Como eu falei, sou um telespectador desmiolado que continua, insiste a assistir CNN, MSNBC, a Globo vai acreditar nessa versão. E aí eles dizem, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar o povo de lá. Olha só, tem um filme que se chama Deadly Dust, onde que está provado, foi um médico alemão que fez esse filme. É muito triste o filme, onde está comprovado que usaram munição enriquecida com urânio no Iraque. Grande parte do Iraque está contaminado. Muitos soldados americanos, inclusive, voltaram doentes porque respiraram esse pó, que é muito fino, e que quando você inspira ou ingere através da alimentação, esse pó é tão fino que ele anda dentro do teu organismo. Então, quer dizer, eles mataram milhões de pessoas no Iraque, continuam matando, estão preocupados com a gente tem que ajudar a Síria. E veja bem, cara, primeiro, se violência fosse a solução, olha como que está o Iraque, olha como que está a Líbia. São países que certamente não adoravam e não gostavam do Saddam Hussein, mas hoje estão com saudade do tempo que tiveram o Gaddafi e o Saddam Hussein. Pelo menos as coisas estão funcionando. Pelo menos você não teve o território contaminado por radiação. E perto de Basra, por exemplo, tem um cemitério que só tem criança, que nasceram com má formação. É uma situação muito parecida com Chernobyl. Então é preciso analisar todas essas coisas, e quando dizem, e pensa uma coisa, se o Bashar al-Assad realmente estivesse fabricando esse tipo de armamento, Damasco tem uma cidade tem milhões de habitantes.
Você acha que o cara vai produzir dentro de Damasco? Porque é isso que foi atacado, esses foram os alvos. Você acha que se tiver uma fabricação de armamento químico, você vai fazer isso dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro? Não. Você vai lá, talvez, para Angra, para, sei lá, sabe? Você vai para cidades menores, afastadas. Até porque se tiver um acidente com uma coisa dessa, vai ser uma merda, que vai contaminar milhões ou centenas de milhares de pessoas. Não faz sentido nenhum. Agora, o que eles e essa segunda vez já que estão tentando, há um ano atrás falaram a mesma coisa com ataque de gás e não foi comprovado nada, não foi comprovado que foi o governo e ainda assim atacaram. Naquele strike do ano passado, o Trump e o Putin estavam conversando, então o Trump falou onde que ele iria atacar e não teve tropas russas feridas. Mas como está se apontando cada vez mais a situação, pode ser que um dia ele não avise e começa tipo, ataque tropas russas. E aí, o Putin vai assistir, vai falar, o Trump atacou meus homens, mas deixa para lá. Vai chegar um momento, cara, que não tem mais como. E uma coisa que eu já falei várias e várias vezes, todas as declarações que eu vejo do Putin são duras, mas sensatas. Ele diz, por exemplo, como que eu sou agressor se eu tenho 2 bases, talvez hoje 5 bases militares, se eu tenho investimento de 50 bilhões, que ainda é absurdo, há de convir, mas os Estados Unidos têm 500 bilhões de investimento em armamento. Como que eu sou agressor? E os Estados Unidos têm não sei quantas bases, 100 bases militares ao redor do mundo, e a Rússia é agressora. E uma coisa que é preciso que você compreenda também, depois da unificação das Alemanhas, na época o Gorbachev falou, tudo bem, vocês podem fazer isso, mas que tinha um bloco do leste da Europa e o oeste. Então, teve um abafador, teve a parte da Rússia tinha um braço para dentro da Europa e os Estados Unidos também, e aí a força estava equilibrada. Ele falou, tudo bem, vocês podem fazer isso, mas não podem aumentar os membros do OTAN. E tipo, não podem chegar mais perto da Rússia. O que aconteceu? Um país depois do outro, primeiro foi acabando o comunismo e juntaram-se com a OTAN. E hoje, você vê que a Rússia está cercada. E a Síria é muito perto também. Então, cada vez mais foram chegando perto da Rússia, o que representa uma violação do acordo que foi feito quando a Rússia permitiu que as 2 Alemanhas fossem unificadas. Todas essas coisas você não vai escutar na imprensa. Apresenta o Putin como o maior filho da puta. E ele, na verdade, a mesma coisa, ele não invadiu a Crimeia. Ele teve uma votação lá e ele tinha pontos estratégicos lá no Mar Negro, onde ele tinha uma base militar que teve que garantir. E o povo não quis ficar com os ucranianos. Aliás, a Ucrânia ainda é outro assunto que também deveria entrar, mas o vídeo já está longo. Mas é preciso explicar isso um pouco mais profundamente para você entender que tem muito mais coisa por trás. Agora, eu vou linkar 2 links para você entender um pouquinho como que
como que seria isso? Como que seria isso? Qual é o que pode ter por trás de toda essa história? Aqui, dentro desse link que eu postei agora, você vai encontrar o projeto de fazer 2 pipelines, uma saindo do Catar e a outra está saindo do Irã. Essas 2 pipelines para chegar na Europa. Essas 2 pipelines têm que passar pela Síria. Elas não conseguem, você não consegue fazer essa pipeline sem passar pela Síria. E como e essa pipeline, peraí, vou pegar aqui, ela custa 10 bilhões daquela do Irã, e a Catar, Turquia, mas que também que passa um pedaço pela Síria, também bom, enfim, são essas 2 pipelines que querem se construir, e o Assad está contra, porque ele está com a Rússia. O que aconteceria? Eles estão tentando tirar a Rússia da jogada, porque você pode ver, agora eu vou colocar outro link, onde você pode ver por onde que passa. Peraí, deixa eu ver aqui o link. Aí eu tinha aberto aqui já. Aqui. Aí. Aqui está outro link para você ver como que é a situação hoje. Então, qual é a guerra econômica? Eles querem impedir com que a Rússia entre. Eles querem tirar a Rússia da jogada para não fornecer mais petróleo e gás, principalmente, para a Europa. E, do outro lado, eles querem construir uma pipeline para beneficiar esses países amiguinhos, por exemplo, a Arábia Saudita. E é importante ainda dizer uma coisa também: se esses líderes mundiais estivessem tão preocupados com vidas humanas, que vamos ser, tipo assim, eu não estou tripudiando, não estou dizendo que é pouco, sabe? Qualquer ataque a gás é uma coisa horrenda e absurda, mas vamos mostrar um pouquinho a proporção. Foram mortos em torno de 60 mulheres e crianças, talvez, eu não sei se teve homens também, mas isso já também é uma coisa que hoje você vê. Foram mortos 60 crianças e mulheres. Então, se foram mortos 60 homens, tipo, foda-se, sabe? Mas isso é uma coisa en passant. Do outro lado, você tem no Iêmen, onde que tem uma guerra da Arábia Saudita contra o Iêmen, onde que estão cometendo um genocídio. Ao invés de repreender a Arábia Saudita, eles têm o apoio tanto da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Todos esses países estão dando apoio a esse ditadorzinho que agora está no poder lá e está fazendo guerra contra o Iêmen. E eu não me recordo agora se foram 30 ou 60 mil crianças morrendo de fome no Iêmen por conta da guerra só no ano passado.
Então veja a proporção, 60 versus 30 ou 60 mil. E você não vê essa preocupação humanitária dentro da ONU, dentro dos Estados, não dos Estados Unidos, dentro do complexo midiático estadunidense e Globo e não sei o quê. A amiga minha, que é bastante antenado nas coisas, não sabia disso. Quando eu trouxe essa informação, ela ficou embasbacada. Porque isso não é divulgado. Então, você pode ver todas essas informações. Está longo o vídeo hoje, mas sabia que ia ficar longo. Todas as informações que eu te dei, que eu passei, você não vai encontrar na imprensa mainstream. Porque não interessa. Porque hoje a imprensa mainstream é o porta-voz da indústria bélica. Bota isso na tua cabeça. A Globo é porta-voz da indústria bélica? Sim. A Globo e outros veículos desse tipo são porta-vozes da indústria bélica. Porque é um negócio bilionário ao redor do mundo que não existe. Imagina, você constrói armas, trabalha com isso, você está preocupado com vidas humanas, se a tua criação apenas existe para tirar vidas humanas. Pensa um pouquinho nisso. E eu ontem publiquei uma frase do Tucker Carlson, uma proposta que ele fez, até que foi surpreendente também, que a Fox News, e por isso que está ficando cada vez mais complicado, a Fox News chamou a atenção do Trump, e ela meio que apoiou sempre o Trump até agora. E eu, por exemplo, sou um que falo que acabou também, tipo, acabou qualquer esperança. O cara está tão na mão quanto todos os outros. Então ele falou que deveria se fazer por lei, aqueles que tentam puxar guerra, tanto na imprensa quanto político, deveria ser obrigado a servir um mês lá na fronte, só para ele experimentar do próprio veneno. Para finalizar ainda, por que isso tudo tão preocupante? A princípio, essas forças, OTAN, Estados Unidos, eles fizeram um único golpe de 100 mísseis que foram lançados, e diga-se de passagem, que não deveriam ser tão inteligentes assim, porque a própria Síria, que tem uma defesa antiaérea não tão moderna, um pouco ultrapassada, conseguiu abater 67. Segundo informações de um analista alemão que se chama Christoph Oester. Mas eles falaram que seria um ataque único. Porque se fosse uma continuação, eles então tentaram impedir uma reação imediata da Rússia. Falou, olha só, Rússia, é só uma única vez. Se não for isso, se forem atacar tropas russas que estão misturados com o exército oficial da Síria, do Bashar, cara, é uma coisa, imagina o seguinte, você olha para dentro de um revólver e o cara, o outro lado está com o dedo no gatilho e você está olhando para dentro. É isso que a humanidade está fazendo nesse momento. E é uma coisa que eu acho muito triste, e por isso que eu falo todos esses social justice warrior, quer dizer, esses justiceiros sociais, eu chamo essas pessoas também de um bando de desmiolado, porque você vê que essa situação muito grave, eu pedi ontem para compartilhar a bandeira, não sei o quê, da Stop War, e eu não vejo nenhuma dessas pessoas, se fosse assim, foram mortos 10 gays na Síria, isso foi homofóbico, aí teria centenas de milhares de bandeiras gays agora. Como é uma situação muito mais grave, muito mais complexa,
que você você precisa entender um pouquinho melhor, precisa se aprofundar, não tem esse mesmo retorno. E é impressionante, cara. E como que é fácil hoje de mobilizar a massa desmiolada? Porque ora ela vai para lá, ora ela vai para cá, ora ela vai para lá, e todas atrás de uma causa. E essa que é a maior causa, que deveria ser a maior causa de todas, a mãe de todas as causas, de tentar impedir com que tenha uma terceira guerra mundial, que vai ser o fim da humanidade como a gente conhece hoje. Não vejo o mesmo empenho, não vejo a mesma força. Parece que estão nem aí. Mas aí, eu não acho que cada vida que é ceifada é uma vida demais. Mas por que a vida ceifada de um gay hoje causa todo esse alvoroço se for um homem comum? Não causa nenhum alvoroço. Se foram mortos 60 crianças, 60 mulheres e crianças na Síria, cara, e quantas milhares de pessoas e milhões de pessoas já foram mortos no Iraque? Por essas mesmas que estão provocando e puxando a guerra nos Estados Unidos. As mesmas pessoas no Congresso, inclusive mulheres. Só para não dizer que é patriarca que está atacando lá na Síria. Mulheres ativas dentro da política americana fazem a mesma merda. Por isso que eu falo sempre, o ser humano, a qualidade do ser humano não é determinado se tem um pau na calça ou uma xoxota. Um ser humano, existe ser humano babaca de todos os sexos, gêneros, cores, religiões. E essa divisão que está sendo criada possibilita esse tipo de coisa, porque se a gente tivesse unificado e tivéssemos uma causa que coloca o ser humano, a boa convivência do ser humano, acima de qualquer coisa, não valorizando mais branco ou negro, ou asiático, ou muçulmano, ou cristão. Porque, cara, o cara que está lá de joelho, orando para que a bomba não caia na cabeça, não adianta se ele está... Não importa se ele tá rezando um Pai Nosso ou está gritando Alá Akbar, sabe? Eu estou de saco cheio disso, dessa divisão cara, eu fico puto, por um lado, com essa letargia humana, com essa incapacidade de abraçar o maior movimento que deveria existir no mundo, que é a pacificação do planeta. Bom, está longo demais já. Eu acho que tem muita informação aqui que você talvez... que eu obtive assistindo centenas de horas ou dezenas de horas de vídeos sobre essa situação. Fora do mainstream. Alguma coisa no mainstream, mas a maioria fora do mainstream. E isso que a imprensa hoje também, ela se esquece de uma coisa. Vocês, Globo, vocês, BBC, etc, etc, não tem mais um monopólio, não. Tem um monte de gente que busca informações para desmascararem vocês. E se vocês continuarem insistindo a mentir, vocês vão à ruína junto com o resto, porque o povo não é mais idiota como era um tempo atrás. Ainda conseguiram manter afastado muitas pessoas com a expressão criado, teoria, esse é um teórico de conspiração, tipo, o Rolf divulga teoria de conspiração, mas cada vez mais pessoas estão despertando e estão me ouvindo, estão vindo pessoas como eu, e estão dando mais credibilidade para pessoas como eu do que você, Globo. E várias pessoas que eu conheço que já deixaram de sintonizar Globo justamente por isso. Vocês são um bando de mentirosos, puxadores de guerra, com as mãos sujas de sangue,
porque vocês promovem essas guerras. Sem vocês ainda manipularem essa massa desmiolada, não seria possível fazer o que estão fazendo ao redor do mundo. Bom, vamos lá. Orar, fazer uma oração para iluminar as cabeças das pessoas que podem tomar decisões. E torcer para que não faça mais merda ainda. Bom dia.